Bem, turma, nós vamos iniciar agora o capítulo de física atômica, tá? Nós vamos agora considerar algumas propriedades quânticas, né, através da análise ou da aplicação da equação de Schrödinger em alguns sistemas mais elaborados. A gente vai considerar então essas propriedades quânticas para descrever propriedades da matéria que antes, lá na física clássica, a gente não tem como acessar, tá bom? Nós vamos começar então falando da equação de Schrödinger em três dimensões e aí comentar também, falar um pouco sobre a quantização da energia, quantização do momento angular, as funções de onda dos átomos hidrogenoides, tá bom? E entrar um pouquinho na questão do spin, descrever o spin das partículas subatômicas e, por fim, descrever também as propriedades espectroscópicas da matéria. Então, nesse capítulo tem muita coisa interessante para a gente estudar, para a gente considerar, mas nessa aula nós vamos falar especificamente sobre a equação de Schrödinger em três dimensões, quantização do momento angular e da energia, e também descrever as funções de onda e as funções e as equações, né, a energia dos átomos hidrogenoides. Então, vamos dar início então ao nosso estudo, tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger em três dimensões. E no caso, em três dimensões, a gente tem uma equação do tipo menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E ao invés de termos apenas essa primeira derivada de segunda ordem aqui da função de onda psi, em x apenas, como a gente considerou no caso unidimensional, nós vamos ter aqui o Laplaciano, né? Ou seja, a soma dessas segundas derivadas espaciais da função de onda. Ok? O restante permanece o mesmo, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica a segunda derivada parcial da função de onda psi em relação a x, mais a derivada em relação a y, depois em z, mais uma função potencial v. Essa função potencial v pode ser uma constante, tá bom? Ou seja, independente do espaço, ou pode ser uma função de x, ou de i, ou de y, e ou de z, tá bom? Vai depender do caso específico que a gente vai estar considerando. Isso aqui tudo é igual à energia total do sistema vezes a função de onda psi. Então, nesse caso, nesse sentido, aquilo que a gente já considerou a exemplo na aula passada, né? Por exemplo, aplicando no caso da partícula dentro de uma caixa, né, no potencial infinito, e também aquilo que a gente já considerou sobre a separação de variáveis, a gente considerou a função de onda psi como sendo uma função de x e de t e expressou a parte temporal como uma exponencial. Lembra? A gente conseguiu então separar pela técnica de resolução de equações diferenciais, a gente conseguiu separar a parte espacial da parte temporal e ficou com a equação independente do tempo, que é essa que a gente está vendo, tá bom? Então aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo em três dimensões, tá bom? Três dimensões porque o psi agora depende de x, de y, de z, tá bom? Bem, uma aplicação que a gente já pode considerar logo é o poço quadrado infinito em três dimensões. Na aula passada, a gente considerou o potencial como sendo zero para a região apenas de x entre 0 e L, tá bom? E é infinito fora dele, né? Então, se você recorda, a gente estava lidando apenas com um problema unidimensional e por conta disso, a gente considerou o potencial zero apenas para x entre 0 e L. Agora não, agora nós temos um caso tridimensional. Então a função potencial ou energia potencial ela é função de x, y, z, tá? Como eu falei anteriormente, né? Então a função energia potencial é função das três dimensões espaciais e ela é zero na região onde x varia de 0 a Lzão, por exemplo, ó, x aqui de 0 a Lzão, em y de 0 a Lzão também, y, o eixo y está aqui, ó, de 0 a Lzão,
tá? Nessa região aqui. E, portanto, e também na região Z, né, no eixo Z, de 0 a elisão. Então a gente aqui tem uma caixa cúbica, tá bom? Porque os lados aqui são todos iguais, é uma caixa cúbica. Oportunamente nós vamos falar também sobre uma caixa na forma de um paralelepípedo, quando essas dimensões, né, os limites ou o tamanho, né, dessas arestas aqui, elas não são necessariamente iguais, tá bom? Ok? Muito bem, então nessa região aqui, olha, se ela é zero nessa região, para esses limites de x, y, z, ela é infinita fora, tá bom? Então é uma caixa cúbica, tá certo? A partícula, ela fica confinada aqui dentro, ela colide nas paredes e retorna, tá bom? Então ela não tem como sair dessa região cúbica para fora, porque o potencial lá fora é infinito, ok? Bem, então a maneira que a gente tem para resolver o problema é expressar a solução, a equação de onda, a função de onda psi, que é a função de x, y, z. Por quê? Isso, a sugestão de que a função de onda é uma função de x, y, z, ela é dada pela própria equação do potencial, que é da energia potencial, que é função de x, y, z. Então, naturalmente, eu posso suspeitar, né, que a função de ondas psi ela é função de x, y, z. E uma maneira, né, uma técnica preferida pelos físicos para resolver equações diferenciais assim é expressar a, a solução como um produto de funções, tá, independentes de uma única variável. Então, por exemplo, se a função de onda psi ela é função ao mesmo tempo de x, y, z, podemos tentar, né, uma solução, uma forma como um produto de funções π1, que é função apenas de x, vezes π2, que é função apenas de y, e π3, que é função apenas de z. Então o que eu vou fazer é colocar essa forma aqui, tá bom? Vou colocar aqui, ali, ali, aqui também e aqui. Eu vou introduzir essa tentativa, essa solução tentativa aqui, olha, tá? Na equação de Schrödinger. E quando a gente faz isso, eu consigo separar em três equações, uma apenas como função de x, outra em função de y e outra em função de z. Que não tem segredo para a gente, é a mesma manipulação que a gente realizou quando lidou com a partícula confinada numa caixa, né, num potencial unidimensional, potencial infinito unidimensional. Então, a função π1 de x vai ser uma constante vezes seno de k1x, a π2 de y vai ser uma constante vezes seno de k2y, e a função π3 vai ser uma constante vezes seno de k3z. As constantes, eu posso pegar a constante da π1, da π2 e da π3, juntar numa constante só, que é a, vai ser a constante de normalização, tá bom? E esses K's aqui são os vetores de onda, né? Tá? Que vem, né? Isso aí nasce naturalmente das constantes de separação, tá? No processo de separação. Aqui a gente não vai se ater aos detalhes, né, da manipulação matemática, tá bom? Mas eu quero me concentrar e queria que vocês dessem atenção a isso, a gente se concentrar ou dedicar nossa atenção ao entendimento ou à interpretação das equações. Então, por conta disso, na manipulação surge que a energia total ela é dada por h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica k1 ao quadrado mais k2 ao quadrado mais k3 ao quadrado. Tá bom? Ou, de outra forma, a relação que existe entre o k e o momento linear, né, vai me permitir escrever a energia como sendo a soma dos quadrados das componentes do momento linear, né, ou seja, px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado, tudo sobre 2m. Tá bom? Então, só lembrando, falando um pouquinho mais sobre essa relação, a gente pode, só para complementar, né? A energia, então, só para complementar aqui, a gente vai ter, ó, que aqui
podemos ver que a energia total, ela vai ser a energia, tá? Na direção X, tá bom? Mais a energia na direção Y, mais a energia na direção Z, tá bom? E aí, nesse caso, cada energia dessa, eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, EI, tá? Esse I aqui pode ser 1, 2 ou 3, como sendo H cortado ao quadrado, KI ao quadrado sobre 2M. Ou seja, isso aqui vai ser H cortado ao quadrado sobre 2M K1 ao quadrado mais H cortado ao quadrado sobre 2M K2 ao quadrado mais H cortado ao quadrado sobre 2M K3 ao quadrado. E aí, resolvendo, né, simplificando, a gente vai ter a equação, essa equação, tá bom? Uma outra forma também de expressar uma relação que liga esses dois resultados aqui é lembrar que H cortado K é igual a P, tá bom? Ou no caso aqui, H cortado K1 é igual a P1, H cortado K2 é igual a P2 e por aí vai, tá bom? Então, isso aqui vem lá dos capítulos anteriores, né, das aulas anteriores, sobre a equação de Schrödinger, tá bom? E aí você pode dar uma revisada lá, viu? Só para lembrar de onde vem esse resultado. Muito bem, então, em vista disso, a energia, então, ela pode ser dada, cada momento linear desse, ou esse K, está associado a um número. Tudo isso aqui vem da relação que a gente já expressou, esse K em termos de um número N, tá bom? A gente sabe que pelas condições de contorno, a função de onda ela deve se anular nos contornos. Então, por exemplo, aqui ela seria mais ou menos isso, né? Na direção X, ela deveria se anular aqui, olha, e se anular em L e anular em 0. Na direção Y, ela seria nula em Y igual a 0 e em Y igual a L. E na direção Z, ela seria nula em Z igual a 0 e seria nula em Z igual a L, tá bom? Quando eu faço isso, eu lembro que esse K, tá certo? Ou o argumento, tá? O argumento do seno deve ser limitado nos contornos, deve ser o número inteiro de π, lembra? Então, dessa forma, é fácil expressar a energia como sendo uma função ou um número que é indexado por três outros números, pelo N1, N2 e N3, de modo que a energia total vai ser, a energia então pode ser expressa como H cortado ao quadrado sobre 2, H cortado ao quadrado vezes π ao quadrado sobre 2mL ao quadrado, que multiplica N1, 2 mais N2, 2 mais N3, 2, tá bom? Então a energia agora, ela não tem um valor único, mas ela depende da combinação. Lembra que esse N1, N2, N3, ele pode ser 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Bem, vamos ver isso mais de perto, né? Então, essa expressão aqui foi o resultado que nós encontramos. E aí, por exemplo, a gente pode encontrar a energia de menor valor, né, combinando, escolhendo os valores de N, né? De N1, N2 e N3, tá bom? O estado de menor energia, por exemplo, o estado de menor energia, ele é dado por N1 igual a N2, que é igual a N3, que é igual a 1. Ou seja, é o E1, que é dado por H cortado ao quadrado sobre π2, aliás, vezes π2 sobre 2m L2, que multiplica quem? 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado dá 3, né? Tá certo? Ou posso também escrever assim, né? Para ficar mais elegante, posso escrever assim, olha. Vai ficar o 1 é igual a 3 vezes isso, tá bom? O outro estado, o estado de
de energia que vem, né, por exemplo, na sequência, seria o N1 igual a 2 e o N1, aliás, e o N2 igual a N3 igual a 1. Então eu vou ter o E211, que vai ser H cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2mL2, que multiplica. Vamos lá, no N2, no N1 eu vou colocar 2, vai ficar 4, mais 1, mais 1. Então vai ser 6, né? Isso aqui dá 6, então eu posso colocar 6 aqui. Com 2 vai ficar 3. Eu vou deixar aqui o 6 para poder comparar com o valor anterior, tá bom? Então ele ficaria assim, né? E aí eu tenho que tirar essa parte aqui, porque não já coloquei o 6 lá. E assim por diante. Por exemplo, a função de onda com essa energia aqui é quem? É psi N1, N2, N3. No caso, seria psi 2, 1, 1, que é isso aqui. A função de onda psi 2, 1, 1, e nesse caso aqui a função de onda do estado fundamental de menor energia seria psi 1, 1, 1, 1, 1, não é isso? Para a energia com N1 igual a 2, com N2 igual a N3 igual a 1, vai ser a psi 211, que é dado por A seno de 2πx sobre L vezes seno. É só sair montando, né? Tá bom, gente? Só sair montando a função, viu? Pelo mapinha lá, que é esse aqui, ó. O mapa é esse aqui, né? Sair montando, olha, a energia, tá bom? E a função de onda tá aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter então a função, as energias, aqui a função de onda, né, para um estado excitado, tá bom? E no caso de uma caixa que não é cúbica, mas ela tem a forma de um paralelepípedo, a gente vai ter o que? O L na direção X, que é esse, ó, o L na direção X, vai ser L1, o L, a lateral, né, o tamanho, ou a dimensão máxima, né, da caixa, na direção Y vai ser L2, e no eixo Z vai ser L3. Então, nesse caso, a energia ela muda, percebam, ela vai sair desse formato aqui, porque os L são iguais na caixa cúbica, e vai passar para esse outro formato aqui, ó. Tá bom? É só trazer os L's respectivos aqui com como denominadores respectivos, tá? Muito bem, então nesse caso a gente pode então comparar como é que seriam os níveis ou o diagrama de energia, tá? Como é que é o diagrama de energia quando a gente tem uma caixa cúbica ou uma caixa na forma de um paralelepípedo. A figura mostra isso, olha. Aqui na coluna, né, nessa primeira parte aqui na coluna da esquerda, nós vamos ver aqui a situação dos níveis de energia, um diagrama de energia, quando a gente tem o L1 igual a L2 igual a L3, ou seja, o L, a largura máxima, né? Ou a largura da caixa na direção X é igual à largura da caixa na direção Y, que é igual à largura da caixa na direção Z. Então eu estou utilizando essa equação aqui, tá bom, gente? Ó. Então aqui eu vou ter o E11, vai dar 3E1, como a gente viu. Ó, eu vou chamar isso aqui tudo de E1, tá bom? Aí eu começo a brincar agora com as coisas. Ó. Eu vou agora para... Aí eu tenho um nível só, fundamental, né? Agora eu vou começar a brincar. Eu vou chamar o N1 de 2, 1, 1. Agora, se eu comparar com a energia agora do E1, 2, 1, ou seja, 1, 2 e 1, ou com a energia do E112, 112, a soma aqui vai dar o mesmo resultado, né? 2 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 2 ao quadrado, né? Tá levando ao quadrado tudo, né? Ou então 1 mais 2 mais 1. Então o resultado vai ser 6E1. A gente viu aqui, tá vendo? Ó? Tá certo? 6E1. Então esses estados aqui são estados diferentes com a mesma energia, tá bom? Quando isso acontece, nós dizemos que esse estado ele é degenerado. Por que é degenerado? Porque cada energia dessa, ela corresponde a uma função de onda diferente. Por exemplo, quando a gente vem para cá, a função de onda do estado com essa energia aqui é a psi 111.
Uma função de onda agora com essa energia seria quem? Psi 211. Com essa energia seria Psi 121. E com essa energia seria Psi 112. São três funções de onda com a mesma energia. Então, um estado cuja um estado energético, né, que tem energia correspondente a várias funções de onda diferentes, a gente diz que esse estado é degenerado, tá bom? Aí, continuando na evolução, a gente vai ter o quê? Eu já fiz o n igual a 1, primeiro eu fiz com ele 2, 1, 1, depois eu fiz 1, 2, 1, e depois eu fiz 1, 1, 2, não é isso? Para ter esses aqui, certo? Para ter esses. Agora eu posso fazer o seguinte, chamar isso aqui de 2, 2, 1, e aí sair alternando isso daqui, né? A gente vê também que essa função de onda aqui é a 1, 2, 2, a função de onda com essa energia é a 1, 2, 1, 2, e a função de onda com essa energia aqui é 1, 2, 2, 1. Elas também vão ter a mesma energia, portanto, são chamados também um estado degenerado, ok? Muito bem, então, nesse sentido, a gente pode agora comparar, isso aqui é para uma caixa cúbica, tá certo? Vou colocar aqui, ó, cúbica, e agora aqui nós estamos num paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, tá bom? Nesse caso, os L's, as dimensões das caixas são diferentes. Então, essa daqui, letra A, está associada a essa equação aqui, ó, tá? Estrela com estrela, estrela com estrela, e duas estrelas com duas estrelas aqui, tá bom? Quando a gente faz isso, é colocar o N1, N2, N3, tudo igual a 1, que é o primeiro estado, vai dar também a mesma energia que antes, tá certo? Vai dar a mesma energia, uma energia fundamental aqui, o E11. Mas quando eu começo a alternar, por exemplo, quando eu faço 2 aqui, por exemplo, 1 aqui, por exemplo, eu faço aqui 2 ao quadrado, 1 e 1, é diferente quando eu alterno esse 2 de lugar, tá bom? Como a gente pode observar aqui, ó. Então, as energias são diferentes. É claro que isso corresponde ao fato de sempre a gente estar considerando que L3 é maior que L2 e L2 é maior que L1, tá bom? Nessa ordem. Então, por isso a gente consegue escalonar a energia dessa forma. Tá? Então, a gente percebe que quando eu estou no paralelepípedo, né, quando a partícula é um paralelepípedo, a gente tem separação dos níveis de energia, tá bom? Tá certo? Então, é diferente aí o diagrama de energia. Muito bem, então, sendo assim, a gente já pode agora considerar uma situação mais avançada, que é a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, tá bom? Em coordenadas esféricas. Então, só lembrando, o que são as coordenadas esféricas, né? No sistema cartesiano, a gente tem o sistema de eixos, né? Ou as coordenadas x, y, z, tá certo? E todas elas vão de menos infinito a mais infinito, não é isso? Tá bom? Por exemplo, o eixo x sai lá do menos infinito lá atrás e vai para o mais infinito. A mesma coisa com o y, certo? Do menos infinito para o mais infinito. E o z do menos infinito para o mais infinito. Nas coordenadas esféricas, a posição P de um objeto, ela não é apenas definida pelo x, y, z. Não é definido pelo x, y, z. Esse ponto P aqui, ele pode ser definido como x, y e z em coordenadas cartesianas, tá bom? Vou colocar aqui, ó, cartesianas, ou pode também ser representado por um outro terno ordenado, um outro conjunto de 3 números, tá bom? Que são as coordenadas esféricas, tá? R, θ e φ, ok? Isso aqui são esféricas, tá bom? E os limites? Vamos lá, em que eles diferem?
Enquanto que o x, y, z, eles são, os limites dele, né, vão de menos infinito a mais infinito, o R ele varia apenas de 0 a infinito, a mais infinito, tá bom? O 0 é a distância da origem do sistema, do meu centro de referência, tá? Tem origem lá e localiza o ponto diretamente, tá bom? O θ é o ângulo que é feito entre o eixo Z e essa direção R, tá bom? Esse é o θ, portanto ele varia de 0 até π, tá bom? 0 quando o ponto P está no eixo Z e π quando o eixo P está no ponto menos Z, tá bom? Está no segmento menos Z do eixo vertical. Então, portanto, o R vai de 0 a mais infinito e o θ vai de 0 a π. Essa localização angular φ, né, chamada de ângulo azimutal, a gente tem aqui nesse caso é o ângulo em que a projeção desse segmento R, a projeção do segmento R no plano XY, tá vendo? Ó? Que é o R seno de θ. R seno de θ é a projeção de R no plano XY, tá? Então, essa coordenada φ é o ângulo que a projeção do segmento R no plano XY faz com o eixo X, tá bom? Então, vamos recapitular, olha. O R é a distância da origem até o ponto P. O θ é a abertura angular do eixo Z até o segmento R. E o φ é o ângulo entre o eixo X, tá? E a projeção de R no plano XY. Bem, como é que eu relaciono as coordenadas cartesianas com as esféricas? Vamos lá. Olhando aqui a geometria e as projeções, a gente vê que x pode ser expresso em termos de r seno θ cosseno φ, tá bom? Y é igual a r seno θ seno φ e z é igual a r cosseno θ. Tá? Na forma inversa, né, o r é dado pela raiz quadrada de esse r aqui, olha, tá? Esse r é a raiz quadrada da soma de x2 mais y2 mais z2, tá bom? Só geometria simples. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora é olhar para essa equação e trocar, expressar π não em termos de x, y, z, e nem o potencial em termos de x, y, z, mas expressar π e o potencial em termos de r, θ e φ, tá bom? Por que isso é importante? Porque nesse caso a gente tem aqui, olha, átomos ou sistemas de interesse nosso, eles vão ser, eles geralmente estão em muitos sujeitos, em muitos sistemas. Por quê? Porque muitos sistemas de interesse nosso, eles são sujeitos aos chamados potenciais centrais, tá bom? Então, por exemplo, um sistema assim, né, é um átomo de hidrogênio, por exemplo, em que ele tem um próton, nós temos um próton aqui no núcleo, no nosso centro, né, na nossa origem, sistema de eixos, e um elétron orbitando, né? Esse é um modelo clássico, tá bom? Então, ele não diz respeito ao modelo quântico, né? Não representa o modelo quântico, mas para o nosso estudo, né, o nosso objetivo, a gente vai considerar, só para enxergar, tá bom? Considerar por enquanto que o átomo é simples assim, viu? Então, nesse caso, o potencial ao qual o elétron está sujeito, ele é um potencial que depende da coordenada R apenas. Como a gente pode observar aqui. Aqui a gente tem uma força de interação, tá? Pela atração coulombiana, já que o próton é positivo e o elétron é negativo, então existe uma força de atração aqui. E o potencial de interação entre o elétron e o próton, ele é um potencial de R, tá vendo? Ele é um V de R. Ele é dado por menos Z KE ao quadrado sobre R. Então, esse Z aqui é um número atômico, tá bom? No caso do átomo de hidrogênio, Z vale 1. No caso do átomo de hélio, Z vale 2. Esse K é a constante eletrostática, tá bom?
Esse K, ele não é aquele K da constante de separação. Esse K vale 1 sobre 4πε0. Esse E aqui é o produto, é o quadrado, né? É a carga elétrica elementar, a carga elétrica do elétron, vezes a carga elétrica do próton, tá bom? E R é a distância radial de separação, tá bom? Tá certo? Então o R vai daqui para cá, é o raio dessa órbitazinha aqui, ó. Ok? Muito bem, então, por conta disso, é mais conveniente a gente expressar ou trabalhar a equação de Schreider não em coordenadas retangulares, mas em coordenadas esféricas, ok? Por incrível que pareça, vai ficar mais simples, tá? Muita gente tem medo, né, quando fala, coordenada esférica vai ficar mais complicado, mas não, aqui é mais conveniente falar ou tratar os problemas em coordenadas esféricas, tá bom? E aí vai simplificar bastante as nossas contas quando a gente olha, considera aqui a partícula, né, ao invés de considerar um próton no centro, né, e um elétron orbitando, eu posso considerar aqui uma partícula hipotética, tá, de massa reduzida μ, tá bom? Essa massa reduzida μ, aqui eu tenho um próton, então eu vou chamar aqui de massa, ele está no núcleo, né? Eu vou chamar de Mn, tá? No caso aqui eu posso chamar de Mzão, massa do núcleo, tá bom? Tá bem aqui, ó, Mn, massa do núcleo. E aqui o elétron eu vou chamar de Me. Então a massa reduzida μ, como a gente observa aqui, ó, a massa reduzida μ, eu vou escrever aqui, por questão de espaço, ela é dada por, vai ficar Me, tá bom? Vai ficar Me sobre 1 mais Me sobre Me, tá bom? Então, ao invés disso, ao invés de colocar um próton estacionado, né, e um elétron orbitando, eu vou tirar o próton daqui e colocar apenas, ao invés de ter duas partículas, eu vou colocar apenas uma partícula de massa μ, tá bom? Orbitando o vazio, tá bom? Como se estivesse interagindo com o centro, mas no centro não precisa ter partícula nenhuma. É equivalente, tá, gente? Eu estou trocando um sistema de duas partículas por um sistema de uma partícula hipotética μ. Qual que é a vantagem disso? Simplifica as contas, tá bom? Simplifica as contas. Então, seguindo, o que é que a gente tem? Nesse caso, a gente vai substituir lá na equação de Schreider, nós vamos substituir o potencial, esse V aqui, ó, tá bom? Esse V nós vamos colocar menos ZKE ao quadrado sobre R, tá bom? E no lugar do M, nós vamos colocar o μ, tá bom? Então o que é que nós vamos encontrar? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, que multiplica segunda derivada espacial de π em x, depois em y em z, mais vπ igual a epsi. E aí, substituindo, né, fazendo as manipulações, eu vou trocar então x2, tá bom? Por r seno θ cosseno φ, y por r seno θ seno φ, z por r cosseno θ e o v vou colocar quem? Menos zke ao quadrado sobre r. Fazendo as manipulações, é uma manipulação matemática bem trabalhosa, tá? A gente vai fazer o uso aí das derivadas parciais e aí fazer a mudança, né, de sistema de coordenadas, transformação de coordenadas, nós vamos obter esse resultado aqui. Parece uma coisa feia, né, gente? Na verdade, ó, parece uma coisa bem... Isso aí pode assustar de início, né? Mas na realidade, quando o Schreider obteve esse resultado, ele não teve dificuldade para resolver não. Sabe por quê? Porque é uma equação que, olhando para o perfil, né, olhando pelo ponto de vista das coordenadas esféricas, ela é de fácil resolução. Nós vamos já considerar isso, tá bom? Então você percebeu aqui que agora esse π ele não é mais um π de x, y, z não, é um π de r, θ e φ agora, tá bom?
Então, olha, continuando, né, com essa equação, a gente vai fazer uma tentativa agora. Vamos imaginar uma solução psi, que é a função de r, θ e φ, tá bom? Agora em coordenadas esféricas. E aí nós vamos fazer o seguinte, olha, se é uma equação diferencial, uma equação diferencial parcial, uma técnica, como eu mencionei, uma técnica preferida dos físicos é a técnica de separação de variáveis. A gente vai expressar a solução, a função de três variáveis, como sendo produto de três funções que dependem de uma só variável. Então, R, a função R depende só da coordenada radial. A função f só depende da variável angular θ e a função g só depende da variável angular φ. Então, e agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma RFG e colocar aqui e colocar aqui. Aqui e aqui também. Pronto. Quando eu coloco essa função aqui, por exemplo, na primeira derivada em R, esse f e esse g vão sair, né? Vão ser transparentes, eles vão lá para fora. Por quê? Porque a derivada é em R. Então essa derivada só vai atuar no R. Quando eu colocar aqui, ela só vai atuar no f. A parte em R e em φ sai. E essa daqui, quando eu colocar aqui, eu só vou derivar duas vezes na G apenas. Não vou derivar em R, nem um R, nem um F não. Tá bom? Então é simples, não tem segredo, tá? Só tem uma manipulaçãozinha matemática, mas o método é muito simples, tá? Bem, o resultado dá isso, ok? Então a gente vai agora, olha só, aqui eu tenho uma derivação, ficou apenas o R, tá? Aqui ficou apenas a derivada do f, porque o f aqui depende de θ, tá certo? Em relação a isso. Aqui ficou o r, porque só depende, o r aqui depende de r. E nessa parte aqui ficou apenas o g, tá vendo? Que o g aqui depende de φ. Vezes v, quem é o psi? É r, f, g, tá bom? E o r, que multiplica r, f, g. Bem, a gente tem uma vantagem aqui quando a gente multiplica tudo isso, tá? Ó, a gente vai simplificar multiplicando toda essa expressão por menos 2μr2 sobre h cortado ao quadrado r, fg. Professor, de onde é que eu tirei isso? Quando a gente começa a trabalhar com isso aqui, né, a gente vai fazendo tentativas, a gente vai errar muitas vezes, tá? Mas como alguém já fez antes, tá bom? Aí eu vou relatar aqui qual é o melhor resultado, a melhor maneira. A melhor maneira, simplifica bastante as contas, é quando você multiplica tudo isso por menos 2.000 R2 sobre H cortado ao quadrado, R, FG. O resultado dá isso, olha. Tá bom? Você percebe aqui o que? Esse termo da esquerda igual a um termo da direita. Você percebe que o termo da esquerda só depende de R, tá? E o termo da direita só depende de θ e φ, ok? Então, observe, ó. A gente vai ter isso, né? Ó. Esse termo aqui, tá certo? Ó, tudo isso só depende de R. E essa parte aqui é uma parte angular, só depende de θ e φ. Então eu posso chamar isso aqui de parte de equação radial, né? Radial. E essa aqui de angular. Então, se esse termo, que só depende de R, é igual a esse outro termo, que só depende de θ e φ, ou seja, que não depende de R, e eles são iguais, elas só podem ser iguais quando os dois forem constantes. Lembra? É a essência da técnica de separação de variáveis. Então, eu posso igualar esse lado aqui, igualar a uma constante, e esse lado, né, a parte angular, também vai ser igual à mesma constante. Tá bom? E agora essa constante? Olha, por questão de conveniência, e aí não adianta, não vai ter muito efeito se eu adiantar para você aqui,
eu posso, o porquê disso, a gente só vai ver a razão disso mais adiante, tá bom? Como assim mais adiante? Alguém já fez esses cálculos e colocou um Czão, como eu fiz aqui. E viu que lá na frente as equações ficaram complicadas. Portanto, se alguém já fez na frente, já fez antes, a gente pode então adiantar o resultado que ele encontrou, né? que ele achou que foi melhor. Então, simplifica bastante as equações, os cálculos, quando a gente considera então uma constante de separação aqui como sendo L que multiplica L mais 1, tá bom? L que multiplica L mais 1. E aqui também L que multiplica L mais 1, já que as variáveis, né, já que as equações são iguais, tá bom? Muito bem, então quando isso acontece, aí nós vamos ter agora duas equações, tá? Esse L aí, né, é um número, né, esse L aí com L, eu vou colocar aqui, ó, com L igual a 0, tá? 1, 2 e assim por diante, tá bom? Muito bem, então quando isso acontece, agora nós temos duas equações. Nós temos a equação radial, certo? Nós temos a equação radial aqui e temos uma equação angular. Como o potencial depende de R, ele fica aqui na parte radial. Então a gente pode se dedicar, como ele não vai depender de potencial agora, a gente pode se dedicar a resolver primeiro a parte angular, já que não depende de, R, de V de R, né? A gente pode resolver a parte angular primeiro. Então a parte angular vai dar o quê? Ó? Menos 1 sobre f de θ, seno de θ, d de θ de seno de θ, né? df de θ, mais aqui a parte em... Observe, aqui é uma parte apenas em θ, né? E aqui é uma parte apenas em φ, que são somadas, são iguais, é igual a L, que multiplica L mais 1. Novamente, aqui eu também já posso ver uma coisa. Olha, como é que uma função eu posso escrever simplesmente assim? Ó. Eu poderia escrever menos 1 sobre f seno de θ, d de θ, de seno de θ, df de θ, igual a L que multiplica L mais 1, mais 1 sobre G seno de θ ao quadrado, d2G dφ2. Ou então multiplicar todo mundo por seno, né, por seno ao quadrado de θ. Aí eu elimino esse cara aqui, né? Aqui vira um seno de θ ao quadrado, cancela esse, e aqui seno ao quadrado de θ. Então aqui eu vou ter só um cara que depende de θ e aqui só um cara que depende de φ. Aqui eu coloquei θ e φ, mas eu não vi isso aqui, tá? Tá bom? Dessa forma, agora sim, eu tenho uma função que é um f de θ e aqui eu tenho uma função que é um que é um g de φ apenas, uma função que só depende de φ. Quando eu faço isso, uma função que é função de uma variável e a outra que é função de outra variável, quando elas são iguais, novamente, quando elas são iguais a constantes. Tá certo? Então, dessa forma, eu também posso aplicar a constante de separação para relacionar o θ e o φ. Tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Olha o resultado do que eu coloquei, ó, tá vendo? Eu vou ficar com 1 sobre g d2g dφ2 igual a menos L que multiplica L mais 1 seno ao quadrado menos seno, que é o resultado da equação. Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Agora eu tenho uma função apenas de g, ó, aliás, só de φ, e isso aqui é só de θ, tá bom? Então agora, novamente, assim como eu fiz antes, eu vou agora aplicar a separação de variáveis, né? Eu vou igualar isso aqui, ó, a uma constante, menos m ao quadrado, e isso aqui também igual a menos m ao quadrado. Por que m? Por que menos m ao quadrado? Como eu falei,
do mesmo jeito, né, como antes. Alguém já fez esse cálculo antes e se eu igualar isso ao negativo de um número ao quadrado, as contas vão ser, né, os cálculos vão ser bem mais simples de serem realizados, tá bom? Então, gente, não é adivinhação não, tá bom? Não existe isso de adivinhação não, tá? Então o pessoal fez os cálculos antes, né, e aí viu que esse era o melhor resultado. Bem, o que eu vou ter agora, né? Nesse caso, um resultado, a primeira equação que eu posso aplicar então é escrever, por exemplo, já que eu escrevi isso aqui igual a menos m2, a primeira equação seria 1 sobre g, eu estou falando dessa, ó, tá? 1 sobre g d2g dφ2 igual a menos m2. Ou então escrever isso, ó. Certo? Eu vou repetir aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá bom? Eu vou voltar. Então, se isso aqui tudo é igual a menos m2, eu posso escrever então que 1 sobre g d2g dφ2, tá? Essa parte aqui, ó, é igual a menos m2. Ou seja, d2g dφ2 é igual a menos m2g. Então eu quero uma solução, esse g aqui é um g de φ, eu quero uma solução, uma função cuja segunda derivada dela é de novo. Então, como a gente, pela nossa experiência, esse g aqui é uma exponencial. Podemos escrever g igual a sφ, tá bom? A e elevado a sφ, tá? Então, dg dφ vai ser igual a S e elevado a Sφ. E d2g dφ2 vai ser S2 e elevado a Sφ. Ora, isso aqui nada mais é do que menos M2g. Lembra porque que eu coloquei o M ao quadrado? M2g. G é E elevado a Sφ. Então, S2 é igual a menos M2, tá? E o S é igual a mais ou menos IM. Lembra, se eu tivesse comparado isso aqui com um M apenas, uma constante M apenas, aqui ia aparecer raiz, né, de menos, ia ser mais ou menos raiz de M, né? Raiz de M, ia ficar com a raiz bem aqui, ó, carregar essa raiz até o final das contas. Então é melhor chamar logo de m ao quadrado, porque quando eu chegar aqui e tirar a raiz, vai sumir, tá bom? Tudo bem, gente? Então a solução aqui vai ser um E, esse G aqui vai ser um E elevado a menos, mais ou menos, né? Mais ou menos IM, φ, tá bom? Ok? Pronto, então eu posso colocar isso numa nota à parte, tá bom? Se alguém tiver dúvida ainda, eu posso colocar isso numa nota à parte, tá? Mas enfim. Então, ó, dando continuidade, nós temos uma função, o g, tá bom? Como sendo g de φ igual a E elevado a imφ, tá bom? Lembra que antes eu falei sobre esse E elevado a mais ou menos imφ? Na realidade, pelo φ, como ele varia de 0 a 2π, falar de mais imφ ou de menos imφ é só dar uma volta em sentido horário ou anti-horário no φ. Então é equivalente, não precisa sair carregando essas soluções todas, tá bom? Muito bem, então agora eu tenho a cara da função g. Eu vou colocar a função g aqui. Ó, perceba que antes a gente estava falando sobre a função psi, tá? Ó, a função psi, deixa eu colocar aqui, ó. Lembra? A função psi, ela é uma função de r, θ e φ, e nós expressamos por r de rzinho, rzão de rzinho, f de θ, g de φ. Essa aqui a gente já encontrou, ok? Bem, na sequência a gente vai ter o quê?
Então, nesse caso, colocando agora esse g de m aqui na equação, ó, colocando esse g de m, gm de φ elevado a imφ aqui, eu vou encontrar uma relação agora, eu tenho condições agora de encontrar a função f, tá bom? A função f, ela vai ser dada por essa expressão. Agora o f, ele não depende apenas de, esse f agora, ele não depende nem só de m. O g depende de m. Mas como f, depois que colocar o g, né, essa expressão g aqui, agora o f vai depender do m. E quando eu lembrar lá da relação com o r, ele vai depender de L também. Deu para entender, gente? Esse f depende de L e M. L porque ele está ligado com a parte radial e M porque ele está ligado com a parte angular em φ. Então esse f de M, essa função aqui, ela vai ter essa cara, tá certo? Como é que a gente chegou daqui para cá? É uma manipulação matemática, né, que utiliza os chamados... um método de resolução de equação diferencial que é um pouco trabalhoso, tá bom? Um pouco trabalhoso, a gente não vai se concentrar nisso, tá bom? Mas o que importa para nós é que a gente já tem o g de φ e agora tem o f de θ. Então, juntando essas duas expressões, uma coisa que é interessante é que essa parte angular, tá, dessa expressão, vamos lá, essa parte angular aqui, ó, essa expressão angular, essa toda aqui, ó, ela é solução, ela é dada por essa solução aqui, ó, f vezes g, tá bom? F vezes g. Então, essa solução y, a solução angular da equação de Schrödinger, que é dada por f de θ vezes g de φ, ela tem uma propriedade importante. Ela assume, quando eu multiplico isso aqui vezes isso, olha, para encontrar essa função y aqui de Lm, Lm de θ e φ, isso aqui me dá um conjunto de equações que não são utilizadas apenas nesse contexto da equação de Schrödinger ou da mecânica quântica, mas tem aplicações em diversas áreas da física. São chamados, são funções, né, especiais chamadas de harmônicos esféricos, tá bom? Harmônicos esféricos. Essas soluções, essas funções harmônicas esféricas, elas manipulando aqui, né, encontrando para os diversos L's e M's, a gente percebe aqui, olha, na tabela 7.1, que o valor de L e M eles estão amarrados, tá bom? Eles estão amarrados. Por exemplo, quando o L é 0, o M só pode ser 0. Então eu vou ter o Y 0, 0, correto? Lembra que aqui é Y, L, M, os índices de θ, φ. E aí, quando eu coloco na equação, nessas duas equações, eu vou encontrar que o y 0, 0 é quem? Raiz quadrada de 1 sobre 4π, tá certo? Por outro lado, quando o L vale 1, o M ele assume três valores, ele pode assumir três valores, mais 1, 0 e menos 1. Então eu posso ter, quando o M for 1, vai ser o y 1, 1. Quando M for 0, vai ser o y 0. Lembra que é sempre YLM na sequência, né? E quando M for menos 1, eu vou ter o y 1 menos 1. Colocando lá na função, né, manipulando lá, nós vamos ter esses valores aqui para essas funções, tá bom? E assim por diante, tá? Quando L for 2, o M vai transitar de 2 até menos 2. Então você percebe aqui que existe uma relação entre os valores de L e M, tá? Então, o L, ele vale 0, ele pode assumir os valores 0, 1, 2, valores inteiros, tá bom? E o M, ele está contido, né, nesse intervalo de menos L a mais L. Percebeu isso? Tá bom? O M pode ser maior ou igual que menos L e menor ou igual que mais L, tá?
O L igual a 2, eu tenho M2, M1, posso ter o M0, M-1 e M-2. Quando o L é 3, o M vai de 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E aí, essas aqui, ó, você percebe que essas funções elas variam em θ e φ, tá vendo? Ó? Variam em θ e φ. Então, essas funções são chamadas de harmônicos esféricos, tá bom? Matematicamente, elas são funções de Legendre, né, associadas, tá? E elas são muito utilizadas também, por exemplo, na resolução de problemas eletrostáticos, lá no curso de Eletromagnetismo 1, tá bom? A gente considera na resolução de problemas eletrostáticos da equação de Laplace, a gente consegue também, a gente faz bastante uso também dos harmônicos esféricos, ok? Bem, agora nós vamos aproveitar os resultados que a gente já tem até agora para falar sobre o momento angular. Então, lembrando, né, o momento angular é uma propriedade, né, que está associada ao movimento rotacional, tá bom? E é dado, né, vetorialmente, tá, por R externo P. Então, o momento angular é uma grandeza vetorial, só lembrando isso aí dos cursos de física básica, né, de física 1, mecânica, né? Então a gente lembra que L, né, na notação vetorial, aqui está em negrito, né? Mas só vou destacar, tá bom? L é igual a R externo P, onde R é a distância, né, radial a partir do eixo de rotação e P é o momento linear da partícula naquele ponto. Então, todo movimento rotacional ele possui então um momento angular que está relacionado diretamente com a qualidade desse movimento. Por exemplo, né, como L é igual a R externo P, quanto maior o R, né, para um determinado momento angular, para o maior o R, menor o P e vice-versa. Então aqui a gente tem um experimento, né, na prática aí da cadeira girante, né, a estudante ela fecha o braço, a velocidade aumenta, né, ela abre os braços, aumenta o R, então o momento linear diminui. Então a gente percebe visivelmente aí a mudança na velocidade em função da mudança do raio, ou seja, a mudança no momento linear em função do raio. Então, na prática é isso que a gente vê, né? Então, determinado R, né? O R diminui ou aumenta, a gente tem um V diferente, né? Então, à medida que a gente tem um R maior, o V diminui, tá certo? Como a gente percebe, ó, e uma vez que eu aumento o V, o R diminui, o R aumenta, o V diminui, tá bom? Muito bem, então vamos considerar, como a gente está falando aqui de sistemas atômicos, né, ou um elétron em torno de um núcleo, né, ou elétrons em torno do núcleo, na forma do átomo aí, a gente vai considerar agora o que acontece, né, com o momento linear quando a gente estiver falando sobre sistemas quânticos ou atômicos, tá bom? Então, o L é definido como R externo P, tá certo? E dessa maneira, olha, as grandezas que são relevantes são o momento linear, como, por exemplo, se a gente considerar o movimento de uma partícula ao longo do plano XY, tá bom? Uma partícula de massa M no plano XY, então ele possui em torno do eixo Z, tá? Tem uma rotação em torno do eixo Z, então R localiza a partícula, tá? O momento linear é P, portanto, perceba que ele não tem aqui uma orientação, nem se ela descreve um movimento circular, como a gente observa aqui nessa ilustração, né? Esse P tem uma direção qualquer e faz um ângulo φ, ou eu vou escolher aqui representar, por questão de conveniência, eu vou escolher representar pela letra A, um ângulo A, tá bom? Um ângulo A aqui, viu? Então, nesse caso, uma determinada trajetória, uma trajetória curvilínea aqui, ele vai ter uma componente, esse momento linear vai ter uma componente tangente, né, à trajetória e uma perpendicular à trajetória, tá certo? Então eu vou representar isso aí por
Essa componente aqui, olha, eu vou representar ela aqui, tá bom? E essa outra vou representar assim, tá bom? Então esse aqui eu vou chamar de PT, tá bom? De componente tangencial, e essa aqui de PR, componente radial, tá certo? De modo que PR e PT são dados, né, por essa expressão. PR é mi dr dt e PT igual a MR dA dt. Então isso aqui são expressões que vêm lá da mecânica, tá bom? Dos cursos de física básica, viu? Muito bem, o momento linear, então, ele é R, o módulo dele, né? Já que ele é uma grandeza vetorial, o módulo dele, o valor disso aqui, olha, o comprimento desse vetor L. Perceba que ele é perpendicular tanto a R quanto a P, tá certo? É uma propriedade do produto vetorial, produto externo. Então, RP seno A é igual a RPT, tá bom? O módulo de L, módulo do momento linear, é o módulo, o valor do raio, dessa distância radial aqui, vezes PT, que é isso aqui. Ó. Então, o momento linear ao quadrado total, certo? Sobre 2.000, tem a ver com a energia, vai ser, P total tem que ser a componente ao quadrado, né? Então vai ser a soma dos quadrados das componentes radial e tangencial. Ok? Que por sua vez eu posso escrever como sendo PR ao quadrado sobre 2.000, eu estou expressando isso aqui, olha, separei, e o PT ao quadrado sobre 2.000 vai ser L2 sobre R ao quadrado, estou utilizando essa expressão aqui. Então eu escrevi o momento linear total ao quadrado sobre 2.000 igual a PR ao quadrado sobre 2.000 mais L2, o momento angular total sobre 2.000 R2. Muito bem, então, utilizando a equação clássica, né, da energia, isso aqui vai representar toda a energia cinética. Perceba que aqui a gente não tem energia cinética de translação, apenas de rotação. Então, essa é a energia cinética de rotação. A energia cinética de rotação mais a energia potencial, ela é a energia mecânica total. Ok? Ou, de outra forma, podemos escrever ou podemos chamar, né, de o momento angular ao quadrado sobre 2.000, momento angular ao quadrado sobre 2.000 R2, podemos chamar isso aqui de potencial efetivo. Porque na realidade a partícula vai estar sujeita a esse potencial aqui na prática, embora o potencial eletrostático seja o potencial real, né, o potencial que realmente existe lá, mas olhando para isso aqui, a gente pode considerar que isso aqui é o momento, a energia cinética, né, radial, o momento linear radial, e isso aqui podemos chamar de potencial efetivo. Então, olhando agora para a definição de operador, momento linear, que já foi definido no curso de Física 1, de Física Moderna 1, a gente pode expressar o operador quadrado do momento linear na direção radial como sendo menos h cortado ao quadrado vezes 1 sobre R2 parcial em R que multiplica R2 parcial em R. Então essa expressão, a princípio parece que a gente não tem muita, talvez soe estranho para a gente, mas na realidade quando a gente lembra da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, a gente consegue associar ou reconhecer, né, esse operador aqui, ó, no primeiro termo da equação de Schrödinger. Então isso aqui é esse termo multiplicado por 1 sobre 2.000. Então aqui a gente reconhece, nessa expressão a gente reconhece 1 sobre 2.000 vezes PR ao quadrado operador. Além disso, nós podemos também lembrar do restante da operação. Se eu fizer utilizar a mesma definição de operador momento linear
quadrado, né, do momento angular total, nós vamos encontrar esse resultado, que é fácil também de reconhecer. Esse resultado nada mais é, olha, do que essa outra parcela aqui, ó. Tá certo? Então isso aqui é definido como 1 sobre 2000 L2, ou L ao quadrado, operador L ao quadrado. Então assim nós podemos escrever, né, substituindo esse primeiro termo lá na equação de Schrödinger, tá? Como operador quadrado do momento linear e também operador quadrado do momento angular, nós vamos encontrar uma equação desse tipo, em que a função psi em coordenadas esféricas, na realidade só depende, né, no caso do momento angular, só depende de θ e φ. Então eu posso multiplicar isso aqui, fazer o L2 atuar na parte angular da função de onda que nós encontramos, que vai dar como resultado L que multiplica L mais 1, H cortado ao quadrado. Lembrando que essas funções Y, L, M são as funções harmônicas esféricas, que são soluções, que é a solução angular da função de onda da equação de Schrödinger em coordenadas retangulares. Em outras palavras, nós podemos escrever, aliás, em coordenadas esféricas, né? Em outras palavras, o operador quadrado do momento angular atuando na função YLM, ou seja, no harmônico esférico, vai dar a mesma função vezes um número. Lembra que esse L ele pode assumir valores inteiros, né, a partir de zero. E aí o que a gente tem é que, na realidade, essa equação ela é uma equação do tipo operador, que a gente pode escrever assim, ó, operador vezes a função, dando um número vezes a própria função. Então isso aqui é o operador, essa é a nossa função e aqui é o nosso número, né, vezes a mesma função. Tá certo? Aqui é o operador A, aqui é a função f e aqui é a função f. Seria essa estrutura. Essa equação é chamada de equação, como nós sabemos, né, equação de alto valor. E o número que multiplica é o chamado alto valor. É o valor que pode ser medido a partir daquela, o valor que aquela grandeza pode ter no momento de uma medição ou na execução da observação de um operador, né, para a obtenção do observado. Muito bem, então, sendo assim, se a função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, psi, ela é função de r, θ e φ, e eu posso quebrar ela em duas partes, ou seja, uma parte radial e uma angular, essa angular, nós acabamos de perceber, ela é autofunção, olha só, ela é autofunção do operador quadrado do momento angular. Tá certo? Ou seja, quando eu faço L2, o operador L2, atuando na função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, nós vamos obter o valor dele. Isso aqui nada mais é do que o valor de L ao quadrado. Então, se eu quiser saber o L, é tirar a raiz quadrada de L, que multiplica L mais 1, H cortado ao quadrado. Ou seja, é H cortado raiz de L, que multiplica L mais 1. Vamos ver isso então, o que isso significa? Ou seja, em resumo, a gente vai ter esse valor do L, tá? O módulo de L. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado valor de L, eu consigo determinar o valor do momento angular, que é H cortado, que multiplica raiz de L que multiplica L mais 1. Então, por exemplo, para L igual a 2, né, como a gente vê aqui no nosso exemplo, para L igual a 2, a gente vai ter que o módulo de L, o momento angular, vai ter esse valor, H cortado, que multiplica raiz de L vezes L mais 1, ou seja, H cortado que multiplica raiz de 2 vezes 3, ou seja, H cortado raiz de 6. Então, o momento angular total, esse valor aqui, ó, o momento angular total L, ele tem comprimento H cortado raiz de 6. Ok? Agora, como a gente viu,
Se o L, o módulo de L, vale isso, o mesmo procedimento vai nos permitir encontrar o LZ, ou seja, a componente em Z do momento angular. E interessante notar que enquanto o L ele tem valor h cortado raiz de L que multiplica L mais 1, com L igual a 0, 1, 2 e assim por diante, como a gente está vendo aqui, tá? O M, aliás, o LZ, ele tem valor mh cortado, com M igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L. Bem, no nosso exemplo, no diagrama, a gente vê aqui, ó, se L vale 2, por exemplo, né, para o caso L vale L sendo igual a 2, o M pode ser igual a menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. E é exatamente isso que a gente vê. Então, todos esses vetores são vetores momento angular, L, tá bom? São valores de L para LZs, tá bom? Para LZs diferentes. Por exemplo, o comprimento desse vetor aqui vale raiz de 6h cortado. Esse também, raiz de 6h cortado. Esse também, raiz de 6h cortado e assim por diante. No entanto, a projeção deles, de cada um deles, no eixo Z é diferente. Perceba, ó, esse aqui vale menos 2h cortado, é o tamanho do LZ, tá certo? É o tamanho do LZ. Olha, esse outro já tem menos h cortado, aqui é 0, tá? A projeção dele, então, nesse caso aqui vai ser mais h cortado, e para m igual a 2, eu vou ter mais 2h cortado. Então, todas essas representações espaciais aqui, elas mostram, né, a orientação do momento angular para cada uma das 5 combinações. Por exemplo, aqui eu tenho, para esse aqui eu tenho L igual a 2, M igual a menos 2. Para cá, L igual a 2, M igual a menos 1. Para cá, L igual a 2, M igual a 0. L igual a 2, M igual a mais 1. E L igual a 0, M igual a mais 2. E o que significa então isso aqui? Significa dizer que uma vez que o momento angular L ele é dado, né, classicamente, ele é dado por Lx, x chapéu, mais Ly, y chapéu, mais Lz, z chapéu. Até agora nós conseguimos definir perfeitamente o momento angular total e apenas uma de suas componentes, que no caso aqui escolhemos ser o Lz. Quanto ao Lx e o Ly, a gente não consegue definir o Lx e o Ly, ao mesmo tempo que conhecemos L total e o Lz, ok? Se eu conhecer o L total, eu só posso conhecer apenas uma componente dele, não as outras três, não todas as três, tá bom? Bem, na prática, o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, escolhendo aqui o M igual a mais 2, M igual a mais 2, uma vez que eu sei o valor do L total, que vale h cortado raiz de 6, e sei o valor do LZ, que vale 2h cortado, a projeção dele no plano XY pode ser qualquer uma. Então a projeção dele é indefinida, significa que ele pode ter qualquer orientação espacial aqui, olha. Tá? Ele pode estar apontando para cá, ele pode apontar para cá, certo? Ou seja, a ponta, né, ou o vetor L executa ou define um cone no espaço. Uma vez que eu só consigo determinar o Z, tá certo? O tamanho do Z e o L total, tá certo? Que é o tamanho dessa lateral aqui. Bem, na prática isso aí não é uma exclusividade apenas do momento angular quântico não, tá? No momento angular clássico a gente também observa um fenômeno parecido quando a gente
observa a precessão do peão, tá? Então observe, ó, nesse caso, a gente aqui na precessão do peão, né, quem já brincou de peão vai lembrar disso, né? Então, ó, se eu traçar o eixo Z aqui, ó, tá? Eu vou ver que a ponta do peão, ele faz isso aí, ó, ele percorre isso. Significa o quê? Que daqui do eixo, ele tem momento angular total, L, e isso aqui, e esse valor aqui, ó, é a componente LZ. Então, uma vez que eu tenho o L e o LZ, eu não tenho como conhecer o LX ou LY. Ou se eu conhecer o LX e o L total, eu não tenho como conhecer o LY e LZ e assim por diante. Então, a precessão, né, do peão, como a gente está observando aí, ela é uma consequência, né, uma maneira de observar o fato de que eu só posso ter domínio sobre o momento angular total e apenas uma de seus componentes. Tá bom? Bem, então finalizando agora, já falamos de momento angular, falamos da parte angular da solução da equação de Schreiber. Eu posso falar agora da parte radial, né? A parte radial, o que sobrou, a gente ignorou inicialmente a parte radial, tratou da parte angular em θ e φ, agora vamos voltar para a parte radial. A parte radial da solução da equação de Schreiber, ou seja, da função de onda, ela é essa daqui, que a gente igualou, né? É a L que multiplica L mais 1 e rearranjou dessa forma, tá bom? Tá aqui o potencial, você recorda, né, que isso aqui é o potencial eletrostático. E aí a solução para essa equação é encontrar a função R de R. Tá? Não é um processo trivial de fazer, mas dá para realizar com soluções em série de potências, em R. E aplicando as condições de contorno, nós encontramos equações, né, a energia do sistema como sendo um EN, um E de N, né, tá certo? Que é dado por menos KZ ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado, Mi sobre 2N2. Então isso aqui é a energia do sistema, tá? Ok? Bem, na prática, então, a gente pode ter isso, né? A gente pode ter esse perfil aqui, ó. Esse aqui é o potencial, tá? A energia potencial. Essa daqui é o perfil da energia potencial, tá bom? E aqui é a energia total do sistema. Eu posso ter estados em que, perceba, eu posso ter estados com energia total negativa, como a gente observa, o EN aqui é dado por menos Z2 é 1 sobre N ao quadrado. Então esse N aqui ele pode ser 1, pode ser 2, 3 e assim por diante. Então à medida que eu aumento isso aqui, eu vou ter o E1, que é igual a menos, para o átomo de hidrogênio, né, vai ficar menos 1 ao quadrado, E1 sobre 1. Lógico, é o menos E1. Quando eu tenho esse E1 aqui, é porque uma energia tabelada aí, tá? O E2 vai ser menos 1/4 do E1. O E3 vai ser menos 1/9 do E1. E assim por diante. À medida que eu vou aumentando N, eu vou subindo de energia, né? Tá certo? Tá certo? Então aqui eu tenho o E1, o E2, tá certo? E eles não são igualmente espaçados. Tá bom? Energias negativas como essa aqui, elas definem a energia de estados ligados. Por quê? Porque a partícula ela vai estar, quando ela tem uma energia menor que zero, a partícula ela pode ser, o elétron no caso, ela pode ser encontrada desde a posição do núcleo em R igual a zero até um determinado valor e volta. Então ela está aprisionada, tá? Mas se eu der energia, ou seja, aumentar o número n, eu vou partir para níveis de energia maiores e aí esse elétron ele pode aumentar o raio da sua órbita até que num determinado valor igual a E1 ele passa para um estado não ligado, ou seja, o elétron ele se livra
né, do aprisionamento eletrostático com o núcleo, e aí ele pode sair ionizando o átomo. Né? Então, aquele átomo passa de um átomo neutro para um íon. Então, ele é um estado, passa de estado ligado, vou colocar aqui, ó, estado ligado, para um estado não ligado, tá? Ok? Bem, aqui são valores típicos, né? Valores típicos do E1. O E1 aqui na prática, né? A gente consegue medir para o átomo de hidrogênio, tá? Para o átomo de hidrogênio é 13,6 elétron-volts, 13,6 elétron-volt, tá bom? Que é o grau, é a profundidade desse poço aqui para o E1, tá bom? E aqui a gente tem as diversas funções radiais, tá? As soluções R, que são soluções da parte radial da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, elas são dadas, como eu falei para vocês, ó, numa série de potências, né, utilizando essas funções exponencial, tá bom? E esses polinômios de Laguerre e esses polinômios de Laguerre, né? E algumas soluções são essas, né? Para n igual a 1, né? O L é igual a 0, eu vou ter o R1 0. Para n igual a 2, o L é igual a 0, pode ser igual a 0 ou L1, L igual a 1. Então eu posso ter, para n igual a 2, eu posso ter duas funções. Para n igual a 3, eu posso ter o N3, o L vai variar de 0 até n-1, tá certo? Então, para um determinado n, eu vou ter um L que vai de 0 até n-1. Então, para n igual a 3, eu posso ter n igual a 3, o 3 para todo mundo, olha, tá bom? E aí o L vai de 0, 1 e 2. Então, tá aqui as soluções utilizando essa expressão aqui, tá bom? A forma analítica desses polinômios ou dessas funções R de R. Bem, em suma, o que a gente tem? Para a equação de Schrödinger, em coordenadas esféricas, sujeitando para uma configuração em um núcleo positivo e um elétron orbitando, né, com carga negativa, cuja interação é a interação eletrostática, o potencial eletrostático, e representando a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, nós podemos expressar a solução em termos de três números, tá? O número n, que varia de inteiros, né? A partir de 1, 2, 3, assim por diante. Um outro número L, que tem a ver com o momento angular orbital, L, que pode variar, pode assumir qualquer valor de 0 até n-1, tá? E o terceiro número, né? M, terceiro número quântico é o M, que vai de menos L até mais L. Então você percebe que existe uma limitação aí, né? Por exemplo, para N, se N é igual a 3, então o L ele vai ser 0, 1 e 2 apenas. Mas, então eu posso colocar assim, né? 0, 1 e 2. Tá? Agora, o M, ele vai depender, né? O M, ele vai transitar de menos L até mais L. Então, aqui eu vou ter o quê? Para esse, eu vou ter M igual a 0 apenas. Para esse, eu vou ter M igual a menos 1, 0 e mais 1. E aqui eu vou ter M igual a menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Logo, aqui eu vou ter uma função de onda psi 300. Aqui eu vou ter psi 3, 1, menos 1, psi 3, 1, 0 e psi 3, 1, mais 1. E para esse psi
3, 2, menos 2, psi 3, 2, menos 1, psi 3, 2, 0, psi 3, 2, mais 1 e psi 3, 2, mais 2. Tudo bem? Um diagrama de energia que a gente pode utilizar é esse que está descrito no lado, né? Então, o número quântico principal é o N, pode ser 0, 0, 1, 2, 3, né? E aí os respectivos L's e os respectivos M's. Então, a gente tem várias transições aqui possíveis. O diagrama fica mais complexo do que antes, né? Porque a gente agora tem várias combinações de números principais, números quânticos, né? Que são o número quântico principal, o angular, orbital e o magnético, né? Depois a gente vai entender por que é o magnético quando a gente estiver estudando as propriedades magnéticas ou o spin, tá bom? Esse quadro aqui, ele mostra as regras de seleção, mostra como essas transições podem acontecer. Por exemplo, ΔM só pode acontecer de 0 ou mais ou menos 1, só pode subir ou descer de 1. E o ΔL só varia de mais ou menos 1. Então, quando a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai comentar a aplicação dessas regras de seleção aqui, tá certo? Então, isso aqui são os números quânticos, tá? Números quânticos. E aqui é a chamada regras de seleção, ok? Muito bem, então finalizamos por aqui.